Meu querido irmão e irmã, eu sou o Padre João Batista e te trago a boa notícia de hoje. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 9. Ouçamos juntos e vamos agora rezar. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão e irmã, hoje celebramos na igreja a festa da transfiguração do Senhor. Repita comigo: transfiguração do Senhor. Não é uma expressão muito utilizada nos tempos de hoje, mas o que esta palavra significa no contexto do Evangelho é justamente o que a gente acabou de escutar. Este relato de Mateus, capítulo 17, conta o que aconteceu depois que Jesus anunciou pela primeira vez aos discípulos que ele iria ser preso, iria ser crucificado, iria sofrer um flagelo terrível e depois morreria, mas ressuscitaria ao 3º dia. Quando Jesus anunciou isso aos discípulos, aos seus amigos e seguidores, o espanto foi grande. A crise foi geral no grupo dos que caminhavam com Jesus, porque até então eles viam apenas Jesus fazer milagres, as multidões o procuravam, ele inclusive saciava a fome de muita gente quando multiplicou os pães e os peixes e alimentou ali uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. A fama de Jesus se espalhava por todas as regiões da Judeia. Até aí tudo muito bom. Mas chega um momento do caminho de Jesus com seus discípulos, num lugar chamado Cesareia, e isto está narrado um pouquinho antes aí desse capítulo 17 de Mateus, quando Jesus reúne os discípulos à parte e revela para eles o destino que lhe aguardava. Jesus diz: Eu sou o Messias, eu sou esperado, mas eu vou ser preso, eu vou ser flagelado, eu vou ser condenado à morte,
eu vou morrer de cruz. E embora Jesus tenha concluído o anúncio dizendo que também ressuscitaria, mesmo assim os discípulos ficaram tristes, pesarosos. Foi tão duro ouvir aquilo que Pedro chegou a dizer: Senhor, não permita que isto aconteça, que Deus não permita que isto aconteça. Então, depois desta crise, Jesus reúne os discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, aqueles que tinham muita dificuldade em compreender essa experiência do sofrimento, que antecedia a ressurreição, e Jesus sobe a montanha. É a partir daqui que você, meu irmão e irmã, pode entender o trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir, o trecho que relata essa transfiguração. Porque quando Jesus sobe a montanha com os discípulos e em oração ele se transfigura, significa dizer se transforma. O escritor bíblico chega a dizer: o seu rosto brilhou como o sol, suas roupas ficaram brancas como a luz. Aí está, meu querido irmão e irmã, a imagem de Jesus ressuscitado e vitorioso. Jesus antecipou essa revelação para mostrar àqueles aos três discípulos Pedro, Tiago e João, mostrar para eles que iria acontecer todo o suplício da cruz, mas depois do sofrimento viria a glória, viria a ressurreição. É uma maneira que Jesus quer fazer para aliviar o coração aflito dos discípulos. Pedro então se antecipa naquele momento, entusiasmado, e diz: Senhor, é bom ficarmos aqui. Pedro não sabia o que estava dizendo. Na cabeça dele era melhor ficar ali, naquele momento de glória, de esplendor, do que descer a montanha e enfrentar os obstáculos que lhes aguardavam. Mas Deus logo interrompe a fala de Pedro. Quando Pedro se preparava para fazer tendas e ficar permanentemente ali nas nuvens da glória, Deus diz: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E o que é que Jesus diz neste momento? Vamos descer a montanha. Vamos voltar à planície. Vamos tocar a vida lá embaixo, junto com os outros, com tantas pessoas que estão sofrendo. E vamos ajudar. E vamos realizar a nossa missão, e vamos enfrentar a cruz. Não é hora de fugir dos obstáculos, não é hora de fugir das dificuldades. Jesus tinha consciência plena da sua missão, e não permitiu que os discípulos ficassem embriagados naquela experiência de êxtase das nuvens e da transfiguração. É claro que a ressurreição é a palavra final da história. É claro que a ressurreição é a resposta definitiva para todo sofrimento. Mas ninguém chega nesta glória da ressurreição sem ter passado pelo suplício, pela cruz, pelo sacrifício, pela entrega total da vida, pela salvação dos outros. É isso que Jesus quer nos mostrar hoje no Evangelho. Quando ele transfigurou-se e revelou através do seu rosto luminoso o que viria depois da cruz, ele está ajudando aos discípulos e a nós, que temos tanta dificuldade de enfrentar os problemas da vida, os dramas da existência. Jesus está nos ajudando a olhar com coragem para a cruz, olhar com coragem os obstáculos e acreditar que depois deles, depois da cruz, virá a glória. Depois da cruz, quem morre com Cristo, ressuscita com Ele para a vida eterna. Quem atravessa as trevas, a escuridão da própria morte, enfrenta depois tanto sofrimento, ao final o seu rosto também, como o de Jesus, brilhará como o sol. Nossas roupas também ficarão brancas como a neve. Nós também um dia seremos transfigurados com Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.